E eu já quero começar aqui a nossa entrevista, porque eu tô ansioso para essa entrevista. Se essa ansiedade tira sono, olha, você fica pensando à noite, pensando, o cérebro não desliga e você tem que dormir, a hora vai passando e aí não dá tempo de dormir, a hora que você dorme tem que levantar. Vamos falar sobre qualidade do sono hoje. Eu quero agradecer muito a presença aqui do nosso entrevistado, Dr. Emerson Ferruzzi, neurologista, neuropediatra e especialista em medicina do sono. Eu sei que ele dormiu bem, amanheceu tranquilo, veio dar entrevista aqui pra gente na Massa hoje. Dr. Emerson, seja muito bem-vindo à Massa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Inês. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo espaço. Não conhecia, ficou muito bonito, ficou moderno. É uma satisfação estar aqui. Eu acho que para Dourados, a chegada de vocês tem ajudado muito. Vai ajudar cada vez mais. E eu que agradeço o elogio. Eu falei a verdade, que o senhor dormiu bem, foi tranquilo à noite? Vamos lá, a princípio sim. Tem controvérsias. Doutor, falar sobre medicina do sono. A gente sabe que é um assunto que está totalmente ligado à qualidade de vida, né? Sim, você está correto. É legal você ter começado por isso aí. Você falou várias coisas aqui antes da gente começar, que foi bem interessante. Você começou falando do preço da gasolina, daí depois você falou da ansiedade. Você falou tudo. Então, assim, uma das coisas que nos atrapalha muito hoje para dormir é o excesso de informação, né? Quando a gente vai deitar, o que atrapalha muito a gente na nossa qualidade de sono é esse monte de excesso de informação que vem por nosso próprio celular, né? Nós mesmos nos carregamos de informações para dormir, e isso gera uma grande ansiedade e diminui o nosso tempo de sono, nossa qualidade de sono. E a medicina do sono, você falou uma coisa bem interessante, que é uma coisa nova. Apesar de a gente estar sempre sabendo que o sono é importante, no Brasil, para você ter uma ideia, a Sociedade de Medicina do Sono, ela existe desde 2013 só. Então nós temos aí 12 anos de Sociedade de Medicina do Sono. Uma coisa tão importante, tão fundamental para a qualidade de vida da gente, mas que foi começado a estudar muito mais agora, nos últimos 20 anos, 30 anos. E os estudos, claro, acompanhados pela tecnologia, têm mostrado o quanto maléfico é a nossa falta de sono. Eu falo maléfico porque hoje nós estamos no mundo coach, né? Que quanto menos dormir, mais... Tem que produzir, tem que fazer, tem que ser alta performance. Alta performance, acorda às 5 da manhã, sobe uma árvore, depois corre 1000 quilômetros e não sei o quê. E se você fez isso, o coach já fez isso mais cedo que você, então vai virando uma loucura. E o pessoal vai entendendo que esse coach não faz nada disso e que você vai se ferrar se você fizer isso, né? Porque o teu corpo pede, todo mundo sabe disso, a gente já sabe, nossa mãe já falava isso, né? Vai dormir, meu filho, vai dormir. Tá na hora, todas essas coisas a gente não levava muito a sério. Hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, a gente consegue perceber que se eu não tenho... Se você me perguntou, até você falou no comecinho, eu preciso dormir 8 horas. Isso. Legal, maravilhosa essa pergunta. Essa história de 8 horas é um estudo muito antigo, um estudo canadense, que eles pegaram a população de milhares de pessoas e viram o tempo médio de sono dessas pessoas e viram que um tempo médio legal para uma pessoa dormir é 8 horas. Só que varia muito. Então, eu falo que eu preciso de 8 a 10. Então, assim, você perguntou se eu dormi bem, depois eu tem controvérsia que fui dormir um pouquinho mais tarde, ansioso pela entrevista. Falei, meu Deus, o que esse homem vai me perguntar? Chegou a ficar ansioso, doutor. Claro, mas já acabou a ansiedade. Já passou, tá vendo como que era, né? É muita expectativa às vezes, né? Sempre. Uma reunião, uma coisa de trabalho, né? Uma coisa, talvez, o relacionamento não tá bom em casa, ou então tá com problema financeiro. Essa ansiedade acaba tirando o sono, não tem jeito. Você falou, você já matou 3 dos maiores problemas da população mundial, né? Eu falei correto? Você tá bem demais, nossa senhora. Eu tô bem demais, só não tô dormindo bem. Você não tá dormindo bem. Problemas de ansiedade são as maiores causas de insônia na população. Então, e as causas de ansiedade, você falou. Então, assim, a maior causa de ansiedade, das maiores causas de ansiedade são problema financeiro, problema de relacionamento interpessoal e saúde, né? Então, se eu tenho algum problema de saúde meu ou de algum familiar, isso leva a uma grande dificuldade de começar a dormir. Mas voltando àquelas coisas do 8 horas, então tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa até de 12 horas. Mas a gente tem que entender isso como um padrão biológico. Claro que se eu durmo 12 horas, alguma coisa tem que ser investigado. Se eu durmo 10 horas, alguma coisa tem que ser investigado. Uma dica legal é assim, se eu vou dormir sempre cansado, isso não é bom. Se eu for dormir sempre cansado, não é bom. E se eu acordar cansado, com vontade de continuar dormindo, também não está legal. Então, meu sono não foi de qualidade. A gente fala sobre qualidade de sono. Então, a qualidade de sono
influi bastante coisa. Então a qualidade de sono influi no jeito que eu vou despertar, no jeito que eu vou dormir, tem relação com a estrutura do quarto, se está aquecido adequadamente, se está frio adequadamente, estrutura da cama. E depois vem as doenças, né? Que você falou um pouquinho de ronco, né? Falei, putz, eu tenho alguma coisa que possa estar piorando a minha qualidade. Eu durmo 10 horas, mas estou sempre cansado. Por exemplo, o ronco, você falou. O ronco é aquela vibração das cordas lá da laringe. Quando você está dormindo, você dá aquela... Principalmente de barriga para cima. Principalmente de barriga para cima. Eu vou até parar um pouquinho, que tem um áudio, Marcão. Tem o áudio aí do Alan. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos ver o que ele fala no áudio. Bom dia, bom dia. Estamos aqui sintonizados na massa. A questão do doutor aí, da pergunta aí, roncar, graças a Deus, até agora não. 33 anos aí, mas roncar não. Graças a Deus. Só quando tô muito mesmo, cansado mesmo, sabe? Mas graças a Deus ainda não. Aproveito e pergunto pro doutor aí se é normal, no meio da noite, a pessoa acordar, perder o sono, ficar igual um zumbi dentro da casa. Normal ou não? Legal, Alan. Obrigado pela tua participação. O Alan foi sensacional. Ele falou que ele não ronca, claro, ele tá dormindo, como ele vai saber que ronca, né? Mas aí ele fez uma pergunta muito bacana, que é normal acordar no meio da madrugada e ficar andando, perder o sono? Não é normal. Não é normal. Não é normal. O teu sono tem que ser um sono... O sono a gente tem que deitar, a gente tem uma latência para começar a dormir. Então não é normal eu deitar e a gente fala assim, durmo igual uma pedra. Então assim, a pedra não dorme. Então se eu durmo igual uma pedra, tá errado. Então eu sempre demoro pelo menos de 10 a 15 minutos para começar a dormir. Eu, né? Quando eu falo a população normal, demora de 10 a 15 minutos. Então se eu deitar e já dormir em 1, 2 minutos, tá errado. Porque eu tô muito cansado. Então se eu tô muito cansado, se isso for episódico, tudo bem. Mas se isso for rotineiro, tá errado. E o ronco é uma queixa bem interessante, porque o ronco, quando você dorme sozinho, você não sabe. Então você só começa a ter queixa de ronco quando você tá com um companheiro ou companheira falando, meu Deus. Tem uma fala aqui do Alcides, doutor. Olha lá. Bom dia, Ginês. Eu não sei se eu ronco, mas minha esposa disse que eu ronco. Valeu, Alcides. Obrigado, tá? Obrigado aí. Então, Alcides, aí, ó, roncar não é normal. Se você tá roncando é porque alguma coisa tá errada, né? Ou você tem uma alteração anatômica de laringe que está aumentando o teu ronco, ou você ganhou um peso a mais aí e está começando a pesar a tua laringe, teu pescoço. Quando a gente fala laringe, está falando de pescoço e está aumentando o ronco. E a maldade do ronco é que o ronco pode vir acompanhado de uma coisa chamada apneia do sono. Então, que essa é uma doença grave. Então, a apneia do sono é quando você para de respirar durante a noite. E a maioria dos pacientes que tem apneia não sabe quem tem. Por quê? Porque ele ronca por um período, depois ele dá uma parada naquele ronco por alguns minutos e algumas vezes ele acorda com um engasgo, dá uma engasgada e ele fala, opa, engasguei, refluxo, pode ser refluxo também, mas geralmente é a apneia do sono. Então a apneia do sono sim é uma doença grave, uma doença séria, que ela tem consequências importantes. Consequências, por exemplo, como o aumento do índice, do número de possibilidade de derrame, de infarto, de aumento de diabetes, de aumento de quadros demenciais como Alzheimer. Então são doenças que têm que ser investigadas. É alguma indicação de problema. É uma boa indicação de problema. Então se eu estou roncando, eu já tenho que ter um sinal de alerta. Se eu estou roncando e estou acordando cansado e estou indo dormir sempre, parece que está faltando sono, já tem um problema, porque daí não é só ronco. Ó, tá chegando mensagem aqui. Eu acho que eu tenho um sono tranquilo. Olha lá, chegou aqui. É o Robson, vou encaminhar para o Marcão para ver o que ele fala sobre o ronco. Enquanto eu providencio aqui para mandar para o Marcos, que ele vai rodar para a gente já. Doutor, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da qualidade do sono, tratamento do sono. O senhor tem essa medicina do sono. Cada vez mais as pessoas estão buscando isso. Sim. Buscando resolver esses problemas para dormir melhor. Sim, porque... E é possível? Claro que é, muito possível. Tem coisas muito simples para se fazer. Primeiro, no diagnóstico é uma conversa. Então, e não precisa ir num médico especialista em medicina do sono. O seu próprio médico de confiança pode te orientar sobre as consequências de um sono mal resolvido, mal dormido. Então, dormir uma noite ou 2 noites, a gente já sabe a consequência. Então, você me perguntou se eu dormi bem essa noite, se estou tudo bem. Dormi, claro. Mas vamos dar um exemplo muito prático. Tem uma revista chamada Nature, que é a maior revista científica do mundo, e ela publicou um artigo há mais de 10 anos atrás, que era a relação, eles faziam uma relação de como que era você faltar teu sono com bebida alcoólica. Por exemplo,
se eu deixar de dormir tantas horas, quanto igualmente seria se eu bebesse uma cerveja? E é muito interessante esse estudo, porque eles viram que assim, depois de 17 horas sem dormir, então você dorme, geralmente você fica 12 horas, 15 horas, você já vai dormir de novo. Então se você ficar mais um tempo, esticar, por exemplo, vou dormir meia-noite hoje, quando eu estou acostumado a dormir às 8, equivale a eu ter tomado 2 latinhas de cerveja. Olha só. Então, eu tô bêbado direto. É isso aí, Marcão. Então, e olha que loucura. Se você fica 24 horas sem dormir, putz, eu tô trabalhando demais, tal, vou ter que virar essa noite trabalhando. No outro dia, se eu for dirigir, equivale a como se eu tivesse tomado 6 latas de cerveja. Olha que loucura. O sono embriaga. Embriaga a pessoa. Embriaga. Mas não aumenta, pelo amor de Deus, não tô falando que a pessoa fica alcoólica. Mas é o equivalente no seu reflexo, na sua atenção, no seu estresse. Porque quando você tá mal dormido, quando você dorme mal, uma das coisas que você percebe no outro dia é teu humor. Você fica mal-humorado, fica estressado, raciocínio lento, pouca paciência, pouco libido sexual, porque você não tem vontade de fazer nada, você tem vontade de dormir. Dormir. Você quer chegar em casa e quer dormir. Então esquece, volto de novo no coach, vou apanhar dos coach, esquece a história de dormir pouco. Tem que dormir um tempo suficiente para você se sentir adequadamente satisfeito com sua disposição durante o dia importante. Vamos ouvir o Robson, que participou com a gente? Vamos ouvir aí, Marco. Bom dia, Ginês. Bom dia. Eu acho que eu tenho um sono tranquilo. Mas dependendo de hoje à noite, se o Corinthians não ganhar do Palmeiras, eu acho que eu vou perder o sono e vou até roncar quando eu voltar a dormir no outro dia. É normal não dormir quando o Corinthians perde? Eu sou corintiano também. Olha lá, ele colocou a pergunta, é normal, acabou cortando aqui, é normal não dormir quando o Corinthians perde? Rapaz, eu sou corintiano, mas eu já passei dessa fase, porque a gente já passou por muito estresse, então eu já... Agora, se você for não dormir quando a seleção perde, aí lascou, né? Aí nós estamos ferrados, aí não fala isso, que daí chega a magoar, né? Magoa. Futebol, rapaz, futebol é uma coisa que estressa mesmo, povo, porque começa às 9 da noite e termina às 11, então você já teve uma privação de sono, depois você vai dormir chateado, revoltado, pensando o que eu faria se eu fosse o técnico, né? Então a primeira coisa que eu faria era não ser técnico, porque aí é um estresse absurdo. Doutor Emerson, a nossa conversa está tão boa, mas a gente tem que conversar umas 2 horas sobre isso. Mas eu quero fazer mais uma pergunta antes de encerrar. Vamos lá. Eu não dormi bem. Tô irritado, não tô rendendo, sinto que eu tô travado, sabe? Sabe o freio de mão puxado? Aí eu vou pro almoço e me dá aquela vontade de dar aquela assesteada. Compensa ou não compensa? Baita pergunta, muito boa. Eu gosto de cestear depois do almoço. Então eu sou um exemplo viciado sobre dormir depois do almoço. Isso é normal. Algumas pessoas, não vou dizer que precisam, mas ajudam muito seu desempenho durante o dia quando ela dá essa cesteada. A cesteada é legal, essa pergunta que você falou, Ginês, porque assim, a cesteada não é legal a gente dormir mais de 1 hora. O interessante é dormir de 30 a 40 minutos, porque a gente não fecha um ciclo de sono. Para dar uma descansada. Para dar uma descansada. Eu falo que para mim dá uma resetada. Assim. Eu consigo dormir depois do almoço, então eu consigo voltar à tarde num trabalho mais interessante. Então, se você tem essa, a gente chama de janelas, e você aproveita ela, tudo bem. Se você não tem isso, se a tua qualidade de vida não precisa desse sono durante a tarde, não tem problema. Lembrando que se eu tenho que ficar dormindo, deu um intervalinho aqui, eu dou uma dormida, eu tô no banco do ônibus, eu dou uma dormida, não, isso não tá certo. Aí eu tenho que procurar ajuda porque alguma coisa está errada no meu padrão de sono. Perfeito. Eu quero agradecer aqui muito o Emerson Ferruzzi, neurologista, especialista em medicina do sono, nos deu uma aula aqui de muita leveza também, de como tratar esse assunto tão importante, né, para nossa saúde. E eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui no Microfone Aberto, mas vou te chamar mais vezes, tá? Ginês, obrigado, parabéns de novo, é muito bom conversar sobre isso. É um tema de bastante relevância na saúde pública e vale a pena. Eu quero... Depois eu vou passar pro Alan. O Alan tá interessado aqui, ó. Olha lá. Aleni, bom dia. Tenho 31 anos, paralisia cerebral, cadeirante, dorme no mesmo quarto. Aí tem uma situação de saúde também, de família. Dormi umas 4 horas por noite. Tem essas situações, né, também. O Gilvânio, estamos aqui ligados na Cidade Jardim, minha rádio é massa. Obrigado, tá? Obrigado aí pela participação. Doutor, muita gente participando, então a gente vai reunir e fazer outras rodadas de entrevista para que as pessoas tenham essa informação. Muito obrigado. Obrigado a vocês, parabéns de novo pelo programa e estou à disposição. Maravilha.
Ó, estamos fechando mais um microfone aberto. Eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, que entenderam, né, e participaram, mandaram um áudio. Isso é muito bacana. Então, eu quero dizer que amanhã estamos de volta às 6 da manhã com o Agro é Massa primeiro, dentro do microfone aberto. Trabalhos técnicos do Marcão Cavaleiro, produção Kátia Curatoni, direção de conteúdo Lígia Sábica, direção executiva Estevão Congro. E fique agora com a nossa programação musical Manhã da Massa. O Ivan Martin está chegando para um dia incrível aqui na Massa FM. Tchau e até amanhã. Nossa senhora, essa FM Massa é massa mesmo. A minha rádio é massa. Na Massa FM,